comecei a fazer música em 2007, aproximadamente. E antes da música, eu me dedicava a reflexões, a escrever aforismos, poesias. Isso desde 2000, 2001, até 2007, que eu resolvi que eu deveria externar esses meus pensamentos em forma de música. Comecei com um projeto chamado Nihilistas, que era para ser eu e um amigo que de última hora desistiu. Nós nos apresentamos numa casa de shows alternativa aqui de Ribeirão Preto, chamada Porão. Nós íamos nos apresentar, os dois, e ele desistiu de última hora. Eu apresentei sozinho, só com um FL Studio e um computador, e fui improvisando. Dali surgiu um disco chamado Desconstruindo Nietzsche. Esse disco ficou ali daquela forma bem rudimentar, e a partir disso eu fui criando novas formas de tentar fazer música. Na época do Orkut ainda, eu entrei em contato com algumas pessoas de alguns grupos de música, Nine Inch Nails, Swans, Trolling Bristol, Coil, Aistries and the Neubauten, vários grupos, né? Na época era comunidade, né? Não é como é no Facebook hoje. E fui me comunicando com as pessoas, quem gostaria de formar um grupo. Daí surgiu 3 pessoas interessadas em formar um grupo, que foi o Rádio Morto. Só que eu escrevia todas as letras do Rádio Morto, os caras me mandavam, um cara me mandava uma parte de guitarra, outro uma parte de bateria, outra do baixo e tal, e ali fui formando um Frankenstein, que eu juntava tudo, e o Rádio Morto funcionava assim. Então era praticamente um projeto solo, com colaborações, né? Os próprios caras não se consideram parte de um grupo, né? Foi um projeto de colaboração. No Rádio Morto eu pude me expressar de todas as maneiras e escrevi letras totalmente politicamente incorretas, né? Era essa a intenção era dar um choque através das letras, muito mais do que do som, que era um som rudimentar também, e através das letras eu queria dar esse choque. O Rádio Morto foi até 2013, né? O último álbum foi o Testamento. Depois teve o Escatologia Poética, que é uma compilação das melhores músicas do Rádio Morto, com um outro tipo de produção. Não que seja uma produção melhor, mas um outro tipo de produção. Então finaliza ali o Rádio Morto. Depois disso eu comecei com o Copton. O Copton é um projeto que surgiu na minha ideia de fazer trilhas para filmes não existentes, e surgiu de uma lembrança da infância
de um vizinho da minha avó, chamava Brás Covington. É um senhor russo que veio da Rússia, que eu me lembro isso. E ele me contava histórias bizarríssimas, histórias violentíssimas da guerra civil na Rússia. Não lembro exatamente o ano. Eu lembro que ele me contava isso e eu era um garoto de 6 anos, ouvindo todas essas barbaridades, e eu ficava com aquilo na cabeça o dia todo. E quando me veio o projeto, quando eu idealizei esse projeto, me veio esse nome na cabeça, Covington. Eu guardei sempre o nome e o sobrenome desse senhor. E o Covington, ele veio com uma abordagem completamente diferente do Rádio Morto. O Covington, ele veio com uma abordagem totalmente instrumental e mais sensorial. O primeiro álbum é sobre o suicídio e as suas formas de execução. E não é uma apologia ao suicídio, é simplesmente uma reflexão ao suicídio, uma reflexão. Enquanto você ouve esse álbum, você pode refletir sobre o porquê aquela pessoa está fazendo aquilo daquele jeito, e é isso. O segundo álbum, Sleeping Walking Mad, já foi algo meio como uma trilha sonora com um filme mesmo. Um filme meio experimental, assim, na minha cabeça, uma coisa meio Jodorowsky, uma coisa maluca, assim. O terceiro álbum foi um álbum de colaborações. Eu fui chamando vários caras que fazem música torta no Brasil e eles foram topando. É desse ano, de 2015, ele ganhou o álbum de 2014 e os caras foram topando e o álbum foi desenvolvendo e ficou muito bom. Outros projetos que eu tenho é o Dos Anjos, que eu tive com um amigo que já morreu, o Muta. Os Suínos, que eram mais voltados para o hardcore, a sludge, e também não foi para frente por desavenças pessoais, que eu tive com o parceiro. O Assassin in Heaven, que é com o João Mendes, que é do Lifted God. Talvez eu tenha mais algum projeto que eu não estou lembrando, mas esses são os projetos principais e nenhum deles está fechado, né? Rádio Morto não acabou, tenho aí intenção de continuar. O Covington está na toda, eu tenho dois álbuns engatilhados, né? Um é sobre o personagem Brás Covington, sobre aquele período que ele me contou da infância dele na Rússia, sobre esse período. Então eu quero registrar como se fosse um filme sobre esse período. O outro é um disco de spoken word de um professor meu, Pitágoras Daron, que é um professor que me deu aula no curso de arquitetura, só que ele é sociólogo, pessoa super culta e tem uma voz muito bonita e já tem seus 92, 93 anos. E eu convidei ele para fazer esse projeto e ele disse: só faço se for recitando poesias. E foi do jeito que ele quis, ele escolheu as poesias
E a gente está trabalhando nisso. Eu estou fazendo o som, a base e ele recitando. E é isso. A minha história dentro da música, por enquanto, é isso. E espero que seja longa, apesar dos pesares, apesar de eu ser um sujeito errante e politicamente incorreto, e não agrada a maioria, vou tentar, até quando eu conseguir.